Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Mais uma vez estamos juntos para cultuar, bendizer e adorar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu lhe convido nesse momento para fazermos a oração de abertura. Amado Deus e eterno Pai, nós te adoramos por esta oportunidade tão especial de estarmos juntos para cultuar o teu nome. Abençoa o teu servo, abençoa a tua serva, todos quantos estão conectados, Senhor. E receba dos céus a adoração e o louvor que lhe prestamos aqui nesta noite. Pedimos a tua misericórdia, a tua compaixão, o teu perdão. E em nome do Senhor Jesus Cristo, assim descansamos e assim aguardamos nas tuas promessas. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos juntos mais uma vez para adorar o Senhor Jesus e queremos lhe convidar a participarem do culto, enviando a sua palavra de saudação, interagindo conosco. Nesse momento, vamos juntos louvar o Senhor com um cântico congregacional de nossa harpa cristã. Possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, no poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá, quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos, punhal da será, quem unido a Cristo nunca vacilar. Em Jesus firmado nos espargirá a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Louvamos a Deus porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento, quero lhe convidar a participar do culto, quando teremos a oportunidade de ofertar. Vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versos 10 e 11, onde a Escritura diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Meus irmãos e irmãs, está aí na sua tela os dados bancários do Ministério da MDF, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, e contamos mais uma vez com a sua fidelidade.
Deixamos aqui registrado outra vez a nossa gratidão a Deus pela sua vida, a todos os nossos irmãos e irmãs que nos ajudam a fazer esta obra, entregando a sua oferta, entregando o seu dízimo. Nós vamos agora orar para agradecer a Deus pela vida de todos os ofertantes e também preparar o nosso coração para ouvirmos a ministração da palavra de Deus. Amado, eterno e bendito Deus, mais uma vez te adoramos pela vida deste teu filho, dessa tua filha, que com alegria e fidelidade entrega na tua casa o seu dízimo e a sua oferta. Pedimos a ti, ó Deus, que a tua promessa, que é fiel e verdadeira, Pai amado, seja presente na vida de cada um dos teus servos e servas, que o celeiro e a despensa dos teus filhos sejam multiplicados. Também, ó Pai, fala agora conosco na ministração da tua santa palavra. É a nossa petição a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nessa noite feliz, eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria estarmos aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus. Nessa noite, irmãos, vamos meditar sobre um tema muito importante que fala sobre lealdade. E para nós meditarmos sobre a lealdade, eu quero ler com os irmãos 2 versos na palavra de Deus, que está registrado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 6, o verso 60 e o verso 66, que diz assim o texto sagrado, 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Meus irmãos, essa palavra lealdade no dicionário da língua portuguesa, ela é assim ensinada. É a conformidade com os preceitos que regem a honra, o dever e a probidade, dignidade, honradez, integridade. O leal é uma pessoa muito querida, porque ela caminha com aquela outra pessoa a quem ele é leal por muito tempo, até o fim. Não abandona, é uma pessoa firme no seu propósito de estar com alguém que ele se propôs a ser leal. A lealdade é algo lindo na vida de um cristão. Nessa noite nós estaremos meditando sobre lealdade e estaremos iniciando esse estudo no primeiro e o maior aspecto da lealdade, que é a lealdade para com Deus. Irmãos, nós precisamos ser leais a Deus. Nós precisamos ir até o fim com Deus. Nós precisamos fazer jus ao grande sacrifício que Ele fez por nós. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, sempre foi leal a nós. Mesmo nós sendo algumas vezes infiéis, sendo maus, o Senhor sempre é leal a nós. Ele traçou um plano de salvação para nós lá no Éden, lá no início. E Ele se manteve fiel a este propósito de nos resgatar. Por esse motivo, nós precisamos ser leais ao nosso Deus. Infelizmente, irmãos, a lealdade do homem para com Deus, dos seres criados para com Deus, é algo que Deus não pôde observar muito na vida desses seres. Nós vamos ver que Lúcifer, que foi aquele anjo criado para ser o aferidor de medida, que foi um ser perfeito, até um dia que houve iniquidade nele. Qual iniquidade, pastor Jean? Falta de lealdade para com Deus. Ele queria ser igual a Deus. Nós vamos ver Adão, o primeiro homem. Deus coloca ele no jardim do Éden. Ele não teve que plantar uma árvore, estava tudo pronto para ele, né? Ele tinha o alimento, ele tinha o melhor que a vida poderia dar. O que Deus queria de Adão? Queria lealdade, amizade sincera. Mas Adão foi um homem que não foi leal. Então, durante toda a história da humanidade, o Senhor Deus
ele tem convivido com a lealdade das pessoas. Nesses 2 versos que nós lemos, depois que o Senhor dá um discurso para mim lindo ali naquela sinagoga de Cafarnaum, ele vai falar sobre a sua morte expiatória, ele vai falar sobre a necessidade de nós participarmos do seu sofrimento, comer da sua carne, bebendo do seu sangue. Ele fala de uma forma figurada ali. As pessoas dizem, olha, esse discurso é muito duro, quem que pode suportar esse discurso? E aí no verso de número 66, a Bíblia vai dizer que as pessoas começaram a deixar Jesus. As pessoas deixaram de ser leais ao Senhor. E Jesus diminui a quantidade de discípulos que está com ele. Nós vamos ver que até mesmo os 12 apóstolos, apenas um foi até a cruz, os outros correram. Os outros não permaneceram, não foram leais até o fim. Irmãos, os irmãos, quando nós lemos as Escrituras, nós vamos ver que o Senhor, ele alimentou multidão, ele curou enfermos de todo tipo de enfermidade, ressuscitou, o Senhor fez grandes milagres. Mas quando nós vemos o Senhor sendo julgado, nós vamos ver uma multidão gritando, crucifica-o. Você já ouviu um outro grupo, a Bíblia dizia que um outro grupo dizia, não crucifica ele, porque ele é inocente? Não, as pessoas, elas não foram leais ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você morasse naquele tempo, qual seria a sua atitude? Como você agiria? Você não estava naquela época de Jesus, você está agora em um momento que você vive uma outra época, mas uma época também importante para você demonstrar lealdade ao Senhor, nosso Deus. A palavra de Deus vai dizer em Tiago 4:4 que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quer ser leal a Jesus? Quer? Então, ser leal a Jesus implica em ser inimigo do mundo. Nós devemos escolher, irmãos, nessa noite, a quem nós somos leais. Ser leal ao Senhor Jesus requer renúncia. Eu me lembrei agora de Mateus no capítulo 7, que fala sobre caminho estreito, caminho apertado, porta larga e também uma porta estreita. Então, irmãos, nós devemos escolher. O caminho da lealdade é um caminho que requer renúncia, que requer escolha, que requer nós observarmos os preceitos que estão nas Sagradas Escrituras. E para nós falarmos de lealdade ao Senhor, eu quero meditar em outros aspectos da lealdade que nós podemos ver na sua santa palavra. Um outro aspecto que eu quero ver com os irmãos é o aspecto de lealdade para com a família. A palavra de Deus, em diversos textos das Sagradas Escrituras, vai nos ensinarmos a nós sermos leais à nossa família. Vai dizer em Gênesis 2 que o homem deixará pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Eles serão uma só pessoa, unidos para sempre. Então, o princípio de ser leal até a morte precisa ser, até que a morte o separe, precisa ser observado. A palavra de Deus vai dizer no Êxodo, Efésio também, sobre honrar pai e mãe. É um princípio que nós filhos precisamos observar. A palavra de Deus vai dizer que os pais precisam ensinar o menino no caminho que deve andar. Ensinar requer tempo, requer dedicação, é um princípio que nós pais precisamos observar. Então, irmãos, as Sagradas Escrituras vai falar sobre lealdade na família. E como é lindo quando tem membros da família que se valorizam, né? Então, irmãos, a lealdade na família é vista quando os membros, eles valorizam. Valoriza-se o cônjuge, valoriza-se os filhos, valoriza-se o pai, valoriza-se a mãe, os irmãos.
A família entende que os membros dessa família são as pessoas mais importantes que existem na face da terra. Mas como é triste algumas pessoas em algumas famílias que valorizam mais os de fora do que os de dentro. Eu me lembro de um pastor que me contou uma vez sobre um filho que chega para o pastor e diz que queria morar na igreja, porque na igreja seu pai era uma bênção. Porque lá em casa ele não era uma bênção, o pai era falso, o pai não tratava o filho, a família, a esposa como deveriam ser tratados. Então ele queria morar na igreja para ter a bênção que o pai era na igreja. Meus irmãos, nós precisamos ser leais à nossa família. Lealdade à família fala de tempo, nós precisamos ter tempo para os nossos. Tempo para ficar com a nossa família, tempo para orar junto, tempo para nos divertirmos junto. Precisamos ser leais aos nossos. Lembra de Isaac subindo ao Moriá junto com Abraão? Eu vejo ali lealdade. Lá em cima, quando chega já no subindo o monte, e também lá em cima não há um cordeiro, ele é o cordeiro, mas ele acredita que Deus, ele é leal a seu pai, então seu pai é leal a ele acredita nas promessas de Deus, e ele não foge, ele não corre, porque ele entende que seu pai é leal a ele, e que ele precisa ser leal ao seu pai. Como falar de lealdade para com Deus, se nós não considerarmos lealdade para com a família? Então, meus irmãos, outro aspecto que eu quero meditar com os irmãos sobre a lealdade nessa noite é lealdade para com os amigos. A Bíblia vai dizer que há amigos mais chegados que um irmão, e é lindo as amizades, não é? Mas como é triste quando um amigo não é leal para com o outro. Como é triste. Então, a palavra de Deus também, ela nos fala hoje que nós devemos ser leais aos amigos que Deus nos dá nesta terra. E um exemplo de lealdade está registrado em 1 Samuel 18, que vai falar sobre Jonatas e Davi. Jonatas olha para Davi e vê aquele moço valente que derrota leão, que derrota urso, que derrotou à sua vista o gigante Golias. Então mostra um desejo de amizade, uma amizade que é feita em aliança perante o Deus Todo-Poderoso. E essa amizade faz com que Jonatas demonstre amor por Davi. A Bíblia diz que ele dá a Davi a sua capa, sua veste, sua espada, seu arco, seu cinto. Aqui fala de um amor que faz algo pelo amigo. A Bíblia vai dizer também que a amizade de Jonas para com Davi, ela era feita de coragem em demonstrar, em fazer o que é correto em prol de seu amigo. Mesmo que o rei quisesse a morte de Davi, Jonatas queria o seu bem, arriscou para avisar a Davi que ele corria risco de vida. A amizade de Jonatas para com Davi é feita também numa demonstração de humildade. Jonatas era também herdeiro do trono, mas mesmo assim, ele sabia das promessas de Deus para com seu amigo. E entre o trono e o amigo, ele escolhe o amigo. Ele escolhe o amigo e permanece fiel. Então, irmãos, nós devemos ser fiéis aos nossos amigos. Coisa triste, dolorosa, é quando nós demonstramos amizade a alguém, e aquela pessoa aparentemente demonstra minha amizade para conosco, e lá na frente há traição, a falta de lealdade. A palavra de Deus nos diz nessa noite, nos admoesta a que nós sejamos amigos leais. Lá na frente nós vamos ver, Jonatas já morreu, Saul já morreu, e Davi pergunta: há alguém na casa de Saul para que eu faça o bem por amor do meu amigo Jonatas? Amizade também no coração do homem segundo o coração de Deus, que era Davi.
Um outro aspecto de lealdade que eu quero meditar com os irmãos nessa noite é lealdade para com os nossos líderes. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 12, vai dizer: E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos ademoestam. Então, Paulo ele tem uma preocupação com as lideranças. Ele está ensinando a Timóteo sobre a importância de reconhecer os que presidem, aqueles que lideram. Ele estava dizendo: olha, Timóteo, seja leal às lideranças. Irmãos, qual é o governo espiritual que nós servimos? É democracia? Não, é teocracia. É um governo onde Deus escolhe líderes para estar sobre as nossas vidas. E o Senhor nos convida nessa noite a nós sermos leais aos líderes que Deus escolheu. Infelizmente, irmãos, quantas vezes na história pessoas se levantam contra os líderes que Deus escolheu? Lembra-se de Corá, Datã e Abirão? Eles reúnem 250 líderes do povo e vão até Moisés e vão dizer: já basta, só você que acha que é servo, só você que pode liderar. Não, nós também. A assembleia toda é do Senhor, afronta a liderança constituída por Deus. Os irmãos se lembram de Arão e Miriam, se levantam contra o irmão, sabendo de todo o chamado de Moisés, se levantam contra o homem de Deus. E é assim, irmãos, durante muitos anos na história da humanidade, as pessoas se levantam contra os homens que Deus tem levantado. A palavra de Deus não ensina assim. A palavra de Deus nos ensina a nós honrarmos. Porque lealdade é honrar. Nós precisamos honrar as nossas lideranças. Um exemplo lindo é o exemplo de Davi. Abisai diz: olha, Davi, o Senhor entregou Saul na tua mão, vamos matá-lo. E Davi diz: não, Abisai. Quem se levantaria contra o ungido do Senhor e ficaria impune? Não, eu não vou fazer isso. Deus vai tratar com ele. Que exemplo lindo, irmãos. Era um líder que estava em pecado, mas mesmo assim ele era respeitado. Davi era leal a ele. Então nós precisamos aprender sobre o princípio de lealdade para com as nossas lideranças. Quantas pessoas, irmãos, estão em ruínas? Quantos estão sofrendo porque não entendem esse princípio tão lindo de lealdade e pagam um preço tão caro, assim como aconteceu com aqueles homens que afrontaram Moisés, assim como aconteceu com Miriam. O Senhor Deus fala com você: seja leal ao seu líder, seja leal ao seu pastor, seja leal. Deus quer que você seja leal às lideranças que Ele constitui na terra. Não tem como você dizer que é leal a Deus se você não é leal às lideranças constituídas por Deus. E em último lugar eu quero falar, irmãos, sobre lealdade ao nosso país. Para falar sobre lealdade ao nosso país, esse é um tema que ele poderia envolver muitos aspectos, meus irmãos. Nós poderíamos, tem tanto tipo de lealdade que nós poderíamos falar em relação ao nosso país, mas eu quero falar apenas uma, tendo em vista que nós estamos em um ano eleitoral, está próxima às eleições municipais. Eu quero falar sobre lealdade na política. Política é ciência do governo dos povos, e a simples palavra política, na mente de alguns crentes, é repudiada. Talvez eu estou falando com os irmãos e eu falei política, talvez alguém já abandone a mensagem, porque política durante muito tempo foi tratada como algo do mal, algo pecaminoso no meio da igreja, e muitas pessoas dizem: eu não vou me envolver com política. E quando elas falam em envolver com política, elas estão dizendo que não querem saber a fundo aquelas pessoas que elas querem votar, não se importam
não se importam. E Deus hoje colocou em meu coração para falar com os irmãos sobre nós sermos leais ao nosso país. E a lealdade requer boas escolhas para governar a nossa tão querida nação. Meus irmãos, houveram muitos políticos levantados por Deus. Olha para José do Egito. Olha para Neemias, aquele governante que foi tão importante para a nação. Olha para o senador José de Arimateia, aquele homem que levou o corpo de Jesus para o seu túmulo. Políticos e muitos outros políticos levantados por nosso Deus. Eu me lembro que quando eu estava em Brasília, quando fui padrinho de um casamento, eu estava na fila, né, de padrinhos, e eu conversava com um dos irmãos que tinha vindo de Porto Alegre, e eu perguntava para ele, como está a política lá? E ele me dizia bem assim, eu memorizei mais ou menos as palavras dele. Ele disse assim, olha, irmão Jean, um dos candidatos a prefeito é da esquerda, o outro é corrupto, o outro eu pensava que era um homem honesto, mas percebi que ele se aliara a corruptos, então restou um, esse eu vou votar. E eu fiquei pensando, como seria importante se todos os cristãos, se todos aqueles que se dizem cristãos tivessem a mente desse irmão, de pesquisar, de olhar a vida das pessoas, de procurar o melhor. Não se empolgar por propaganda de televisão, não se empolgar com um discurso bonito, não, mas tentar, irmãos, através de uma ficha anterior, ver o que pensa aquele candidato, o que ele pretende fazer. Mas, infelizmente, muitos cristãos que são aversos à política não se preocupam com isso. Seria tão importante, irmãos, que nós olhássemos e votássemos em candidatos cristãos. São homens que não estariam fazendo leis contra aborto e contra os outros valores que nós defendemos. Mas, irmão Jean, não tem um cristão bom para me votar. Não tem nenhum cristão para me votar. Então, devemos procurar aquelas pessoas que pensam como nós. Pessoas que têm os mesmos valores. E tentarmos, ao menos, irmãos, descobrir qual é o melhor para a nossa nação. Isso fala de lealdade. E se nós sabemos o que é correto, por que não? Por que não tentarmos influenciar alguém? Por que não? Não estou falando aqui de brigas, não estou falando aqui de discussões, estou falando de influenciar a nossa família. É tão importante nós sermos leais ao nosso país na área da política. Se você é aquela pessoa que diz, eu não gosto de política, eu não me importo com política, então você não está sendo leal com a sua nação. Quando nós olhamos Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 2, ele escrevendo ao seu filho na fé, ele diz, admoeste, pois, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. O que Paulo está dizendo, irmãos? Naquela época havia eleições? Não havia. Paulo estava dizendo, olha, Timóteo, para que nós tenhamos uma vida sossegada, uma vida boa, é preciso nós intercedermos pelos reis, pelas pessoas que exercem autoridade sobre nós, sobre os políticos. Nós precisamos fazer alguma coisa, Timóteo. Nós não podemos deixar seja o que Deus quiser, não. Nós precisamos fazer alguma coisa. Meus irmãos, se naquela época tivesse eleições, eu acredito que Paulo dizia, olha, vote no melhor, Timóteo, escolha o melhor político. Paulo estava dizendo nesses versos, se preocupe, Timóteo, se preocupe, nós precisamos nos preocupar, precisamos ter a preocupação de uma vida quieta, de uma vida sossegada. Meus irmãos, a palavra de Deus hoje falou sobre lealdade.
lealdade na política, lealdade para com o nosso país, lealdade para com os amigos, lealdade para com a família, lealdade para com as nossas lideranças e principalmente lealdade para com Deus. O nosso Deus nos ensina aqui para que nós sejamos leais a Ele. Nós precisamos observar a sua palavra. E nessa noite, nesses 5 aspectos de lealdade, nós estamos falando tudo aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Então eu te convido, sejamos leais ao Senhor até o fim, em todos os aspectos da nossa vida. Amém? Fique com essa palavra. Deus abençoe a cada um nessa noite. Vamos fazer uma oração? Oremos então. Amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa noite tão feliz, Senhor, eu apresento a minha vida, apresento a vida dos meus ouvintes, Senhor. E te peço, nos ajude, Senhor, a sermos leais a Ti, meu Pai. Nos ajude, meu Deus, a irmos até o fim, assim como o Senhor falou ao Teu servo Daniel, meu Pai. A que prossigamos até o dia de nós encontrarmos com o Senhor, trocarmos a nossa cruz por uma coroa de glória, meu Pai. Nos ajude a ser leais à nossa família. Nos ajude, Senhor, a sermos leais aos nossos amigos. Nos ajude, Senhor, a sermos leais às nossas lideranças, aos nossos pastores, meu Pai. Nos ajude, Senhor, a sermos leais à nossa nação, principalmente nessa época de política, Senhor. Senhor, venha nos dar bons líderes, Senhor, na área, na política, Senhor, bons prefeitos, bons vereadores nessas eleições, meu Pai, municipais. Tenha misericórdia, meu Pai. Esteja conosco, nos dê a Tua bênção, Senhor, e que possamos ser leais a Ti em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao término de nosso culto. Agradecemos a sua presença online e mais uma vez rogamos a Deus que a bênção de Deus seja plena na sua vida. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pelo culto que finda, pela oportunidade que tivemos de ouvir a Tua palavra, de louvar o Teu nome, de participar ofertando. E agora, Senhor amado, nós deixamos sobre o Teu altar a nossa adoração e também as nossas petições. Intercedemos por este país, intercedemos pelo ministério, intercedemos pelas famílias, rogamos a Tua bênção hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez nossa gratidão pela sua participação no culto. Vamos agora proclamar o nosso lema: a adoração, milagres e salvação. 2020, ano de renovo e restauração em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E os irmãos junto comigo. Amém. Paz do Senhor.